Pensão alimentícia sempre gera muitas dúvidas. Verdade. Durante esse tempo que eu tô aqui, eu já fiz diversos programas, temas ligados à pensão alimentícia. E sempre gera dúvida. E nessa semana, chegaram algumas perguntas aqui na Rádio Difusora Ouro Fino, né, FM, trazendo dúvidas de pensão alimentícia. E bem interessante, eu acho que você, aí do outro lado do rádio, ouvindo o nosso aplicativo, né, já teve essa dúvida e já se perguntou sobre em relação a essas perguntas que esses ouvintes nos fizeram. A primeira: meu filho completou a maioridade, tem que continuar pagando pensão alimentícia? Essa pergunta é clássica. Por que que ela é clássica? Todo mundo acha, quem paga pensão alimentícia, 18 anos, acabou. Acabou. Lembra que o Galvão falava? Acabou. Não, não acabou não. Segura aí, não acabou. Você tem que continuar. Por quê? Mas me falaram que quando tem 18 anos cessa a pensão alimentícia. Não é bem por aí. E tem aquela famosa resposta que todo professor de direito dava para nós na faculdade: depende. Por que depende? Seguinte, se seu filho completa 18 anos e você fez um acordo com ele, você não jamais, quando ele era menor, partiu pro judiciário. O que você tem que levar em questão? Primeira coisa, ele depende ainda dessa pensão? Ele está estudando? Ele ainda tem meios de como sobreviver sem essa pensão? Tudo isso você tem que colocar na mesa junto com ele. Você não vai atrás do judiciário, vocês estão lá com o pai e filho conversando. Porque se você partiu de boa fé e ele jamais precisou cutucar o judiciário, né? Não tem o porquê agora. Vocês conversam, ele vai: pai, tô precisando, não tem como, tô estudando, tô prestando vestibular, Enem, aquela coisa toda, vou precisar. Então, o que a doutrina vem trazendo e a lei vem? Se tiver estudando, tem que continuar pagando. Mas e judicial? Olha, no passado, quando meu filho era menor, através da minha ex-esposa, eles ingressaram com uma ação de alimentos, lá foi determinado que eu pagasse R$400. Hoje ele completou 18 anos. Eu tenho que continuar pagando esses R$400? Depende. Ele tem meios próprios de sobreviver? Primeira coisa. Segunda coisa, está estudando? Não é muito bom a escola, dá uma preguiça de vir. Terceira coisa, ele está trabalhando? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Porque se ele não tiver nada disso, você vai ter que continuar pagando. Mas eu não consigo mais pagar, o que eu faço? Ele completou 18 anos e eu creio que ele consegue sobreviver. Ele tem que procurar um trabalho, ele não pode ficar nas minhas costas esse tempo todo. Tá, legal. Então aí você vai entrar, você vai procurar um advogado da sua confiança ou defensor público da sua cidade e vai ingressar com uma ação de exoneração de alimentos para cessar o pagamento. Só que você também tem que demonstrar por que você não pode pagar e quer cessar essa pensão que você veio pagando ao longo do tempo. Em relação ao que muitos me perguntam, meu filho ainda está estudando, eu posso cortar essa pensão? E aí que tá. Tem a súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, que diz o seguinte: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade, 18 anos, marca aí, está sujeita à decisão judicial mediante o contraditório. O que é mediante o contraditório? Abre para o filho maior se defender, falar: eu preciso dessa pensão ainda, não tem como ele cessar agora, então ele tem que se defender. Ainda que nos próprios autos, quando eu falar de autos, é processo, tá, gente? Lembra aquele monte de papel? Aquilo lá, processo, tá? Outra pergunta muito importante que estão me fazendo. Então vamos lá, só para firmar: se estiver estudando, você tem que continuar pagando pensão. Sim. Ok? Tá. Outra pergunta muito importante, e essa pergunta eu achei sensacional. Meu filho completou maioridade, continua estudando na faculdade, tenho que continuar depositando pensão na conta da minha ex-mulher? Ou posso pagar diretamente para ele? Mamãe, quando eu falar pro senhor mandar pensão. Olha que legal essa pergunta desse ouvinte. Por quê? Ele não quer deixar de pagar a pensão. Ele sabe que o filho dele está na faculdade e ele precisa ajudar o filho dele. Só que ele não quer mais pagar na conta da ex-esposa. Por quê? Sempre tem aquela desconfiança. Ela não usa o dinheiro pro menino, ela usa para sair, ela usa para comprar isso, ela usa para comprar aquilo. Então sempre, desde que o mundo é mundo, desde o homem da pedra, quando ele
se separava, tinha essa desconfiança e discussão. O que eu pesquisei? Na legislação não existe nada falando nisso. O que eu acho que você deveria fazer? Existe uma ação de alimentos, judicialmente, tá? A gente está falando de processo, de autos. Existe uma ação de alimentos. O que você tem que fazer? Aquele advogado que você contratou lá no passado, entre em contato com ele de novo e fala: doutor, preciso que você faça uma petição informando para o juiz que eu não pretendo mais depositar essa pensão nesta conta aqui, e sim na conta que é do meu filho. Por quê? Hoje ele é maior, ele responde pelos atos civilmente, criminalmente, então não há necessidade da mãe dele ficar gerenciando a pensão, e sim ele. Eu não quero deixar de pagar e vou continuar ajudando, mas eu quero depositar diretamente para ele. Essa é uma sugestão que eu te dou. Dante, eu não tenho ação de alimentos. Eu não fiz, foi um acordo entre eu e ele, entre eu e a minha esposa, e nunca deu problema. O que eu acho? Eu acho que você deve ir até um cartório de registro comum. Lá, se vocês vão fazer, redigir, o próprio cartorário vai redigir um documento e você, uma escritura, você informando que até tantos anos você é obrigado, você se obriga a pagar X reais de pensão no tempo dele da faculdade. Tem outro detalhe: após a faculdade, praticamente unânime que entende-se que se cessa a pensão. Por quê? Ele já com um grau superior formado, ele já tem meios de ser inserido no mercado e tocar a vida dele. Esses, em relação à pensão, tem essas duas perguntas. Agora tem uma terceira que aí é da esposa. Meu ex-marido somente paga R$150 de pensão para o meu filho. Ocorre que sei que ele tem condições de pagar mais, pois tem carro, terras e outros bens. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte: primeiro você tem que juntar as provas. Você tem que demonstrar que ele tem mais condições de pagar aquela pensão. Segunda coisa, a mesma ação de revisão de alimentos que cabe para o pai diminuir a pensão, cabe para a ex-esposa aumentar a pensão. Então você representando o seu filho, você nesse processo, você só representa o menor. Vai ingressar através do seu advogado de confiança ou o defensor público, né, no judiciário, falando assim: juiz, tá me pagando só 150, olha o carrão que ele anda, onde ele vive. Você que posta muita coisa no Facebook e no Instagram, toma cuidado, isso daí é prova, viu? Isso daí vai te complicar. Sabe aquele prato, aquela picanha, aquela gordurinha amarelinha, que hoje o quilo tá custando uns 60 pau. Se for Uruguai e Argentina, a gente já migra para R$100. Isso aí pode te complicar, porque você tá comendo picanha de R$100 e tá pagando 150, te garanto que o juiz vai colocar na tal cacunda 300 pau de pensão. Porque tem uma percentagem certa. 33% do salário mínimo. Sim. É o que determina se tornou a legislação, as doutrinas. Doutrina, quando eu falo, é livros, tá? Livros de direito, tá? Então é isso que se determina. Mas quando eu não consigo pagar 33 dos meus ganhos ou do salário mínimo, aí se faz um acordo. Sim. Né? Olha, eu posso pagar R$100. Aí, vai. Depois entra com uma ação revisional e a ex-esposa ingressa representando o filho e tenta majorar mais. Uma pensão de R$100, R$150 é um tapa na cara. O que uma criança... Tá cheio. Isso daí é um absurdo, né, doutor Dante? Tá cheio. Realmente precisa ser feita uma revisão.